Gente, a repercussão política também da decisão do Supremo Tribunal Federal desta semana de tornar elegível o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma das lideranças de esquerda das últimas eleições, municipal e também da eleição nacional, é Guilherme Boulos, do PSOL, que está em contato com a gente agora para falar um pouco mais sobre esta possibilidade do ex-presidente Lula participar como candidato do pleito eleitoral do ano que vem. Boulos, bom dia para você, obrigado por atender aqui a Rádio Bandeirantes. Você aceitaria abrir mão da sua candidatura se Lula for candidato no ano que vem? Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Eduardo. Olha, primeiro, a decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada pelo ministro Fachin, ela corrigiu uma injustiça, né? O Lula foi condenado num processo que todo o Brasil hoje vê como viciado. A Operação Spoofing mostrou isso, o vazamento de mensagens promíscuas entre procuradores e um juiz. O judiciário fez política e não fez justiça. Então é importante para a democracia brasileira que você tenha uma reversão desse processo, que aliás fez parte da farsa que ajudou a eleger Jair Bolsonaro presidente do Brasil. Pedro, eu tenho trabalhado, desde que acabaram as eleições aqui em São Paulo, para construir uma unidade da esquerda. Por isso eu nem me coloquei como candidato. Houve uma pressão, inclusive, de companheiros de partido para que eu me apresentasse como candidato a presidente, como pré-candidato a presidente, como outros fizeram. O Ciro já fez isso, o Haddad tinha feito antes dessa decisão do Lula. E eu não fiz isso porque eu não acho que contribuiria para enfrentar esse momento grave que o Brasil está vivendo, né? A maior crise da nossa geração. Eu estava ouvindo a entrevista de vocês com o secretário de Saúde antes, o cenário é crítico, né? UTIs colapsadas, aqui em Taboão da Serra, 11 mortos na fila de UTI, médico tendo que escolher quem vive e quem morre, isso junto com desemprego, com fome, com inflação de alimentos, com inflação de combustível. A crise no Brasil é gravíssima e eu acho que para enfrentá-la e para superar esse pesadelo chamado Jair Bolsonaro, a oposição precisa ter unidade e eu tenho trabalhado para isso, já trabalhava antes dessa decisão e vou continuar trabalhando. Guilherme Boulos, um comentário aleatório aqui antes de entrar na pergunta, rapidinho. Quando a nossa produtora Juliana mandou aqui que o Boulos já estava na linha, eu pensei primeiro que era seu pai, porque ele é médico e a gente estava nesse assunto e, né? Enfim, é o que nos mais preocupa nesse instante. Mas eu vou para a pergunta curta e grossa e eu queria também, se possível, uma resposta. Grosso eu sempre sou, né? E o senhor não, então que o senhor seja curto, talvez não grosso na resposta. O senhor acha que o melhor candidato a vice, caso Lula seja candidato a presidente, é Guilherme Boulos ou alguém mais à direita para buscar um outro tipo de eleitor? Olha, Eduardo, primeiro, meu pai aqui tem quase batido ponto aqui na Rádio Bandeirantes, eu acho que em vários lugares. Ele faz parte do comitê de contingência da Covid, tem feito um trabalho incrível, um trabalho que ele faz, um trabalho de vida, né, de dedicação ao SUS, à saúde pública. Olha, sendo muito direto, né, eu não sou candidato a vice de ninguém, né? Eu tenho trabalhado pela unidade da esquerda, vou continuar trabalhando, não decidi ainda o que vou fazer do ponto de vista eleitoral em 2022, mas nesse momento, para mim, a prioridade é a gente trabalhar para salvar vidas, a prioridade é ter um projeto de reconstrução nacional. Nenhum projeto pessoal, nenhum projeto de autoconstrução partidária pode estar à frente disso. Nós temos que ter responsabilidade histórica e grandeza para enfrentar o tamanho da crise que o país está passando. E dá para reunir o pessoal do centro aí com o pessoal da esquerda para ir contra o Bolsonaro? A presença do Lula agora no jogo político muda de alguma forma aquilo que vinha sendo desenhado, Boulos? Pedro, eu acho que a presença do Lula com os direitos políticos retomados, como alguém elegível, claro que muda o tabuleiro. O Lula é um candidato forte, foi presidente da República, tem apoio popular em setores importantes do país, sobretudo na região Nordeste. Isso muda o tabuleiro. Agora, eu acredito que ninguém, né, nem o Lula, nem o PT, nem o PSOL, nem o PCdoB, nem o PSB, nem o Ciro Gomes, ninguém sozinho é capaz de derrotar esse projeto do atraso. Nós vamos precisar ter alianças, nós vamos precisar ter diálogo, né? Então, eu trabalho com uma perspectiva, Pedro, de uma aliança do campo progressista, como nós chamamos, de esquerda, de centro-esquerda, porque
Uma coisa é você, por exemplo, fazer campanhas contra o negacionismo, contra a turma que acha que a Terra é plana, em defesa da vacina, pelas liberdades democráticas, em defesa da liberdade de imprensa e do trabalho dos jornalistas, que tem sido aviltado com frequência pelo Bolsonaro. Nisso cabe todo mundo, centro, centro-direita, quem for. Outra coisa é a eleição. Eleição você não está só dizendo não ao Bolsonaro. Eleição você tem que apresentar um projeto de país, você tem que dialogar com o povo. E o dito centro ou centro-direita, por exemplo, no ponto de vista da política econômica, tem um projeto de país muito mais parecido com o do Bolsonaro e do Guedes do que com o nosso. Ajudaram a aprovar várias dessas medidas no governo Bolsonaro. Então é muito difícil que você consiga uma aliança com a centro-direita do ponto de vista eleitoral, porque tem visões diferentes. Eles foram a favor de teto de gastos, eles foram a favor de cortes, eles foram a favor dessa política econômica que levou o Brasil a 14 milhões de desempregados, a volta da fome, a todo esse cenário. Agora, eu tenho trabalhado por uma unidade entre os progressistas e acredito que isso é fundamental para a gente poder superar o atraso. Boulos, só para a gente terminar rapidinho. A volta de Lula ao jogo político dificulta a renovação da esquerda? Thaís, renovação não se faz pedindo licença para ninguém. Eu me lembro, já me perguntaram isso na eleição passada e tal, se o Lula é um problema. Eu não acho que o Lula seja um problema. O Lula tem o direito de ser candidato. Quem quer votar no Lula tem o direito de poder votar no Lula. Não é o judiciário que tem que definir isso. Aliás, eu acho que as decisões do judiciário estão desacreditadas a um ponto, nesse caso, impressionante. Nem a velhinha de Taubaté acredita mais no Sérgio Moro. Chegou a um nível incrível. Agora, renovação se constrói com renovação de ideias, com renovação de projeto, com um processo geracional, e para isso você não precisa pedir licença para ninguém. Se você esperar que alguém abra o caminho para você construir o seu, isso não funciona na política. Queria agradecer ao Guilherme Boulos, que foi candidato à presidência, à Prefeitura de São Paulo, falando conosco aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes. Obrigada, Boulos. Até uma próxima vez. Obrigado, Thaís. Obrigado, Pedro. Obrigado, Eduardo. Um abraço. Até a próxima. Quinto sinal marcou 9h45, hora do Repórter Bandeirantes por toda a rede Bandeirantes de rádio.